Yudi confessa que após se tornar cristão, seu maior desafio foi ficar sem relações sexuais. Vamos assistir esse vídeo aqui então, onde ele participou lá do programa do Léo Dias e falou sobre isso. E esse vídeo aqui viralizou aí nas redes sociais, né? O que parece que as pessoas acham isso aqui o maior dos absurdos. Mas vamos assistir aqui então e comentar um pouco sobre esse assunto, sempre à luz da palavra de Deus. Eu posso me conectar diretamente com Deus? Pô, isso daqui vai mudar a minha vida. E aí, Léo, o tempo inteiro eu dentro do carro, falei, Senhor, você tá me escutando aí? Pô, eu quero que aconteça isso. Pô, eu tô entregue, eu quero uma mudança mesmo. E aí eu comecei a abrir mão de várias coisas, aí eu fiquei em santidade, deixei de transar, eu deixei de sair pra noitada, eu deixei de várias coisas. Mas como uma punição? Não como uma punição, mas com uma vontade de me libertar daquilo que era uma falsa felicidade. Tudo bem. Eu quero algo novo, entende? Eu me arrependo daquilo que eu fiz. É tipo, pra você ter tudo que você queria de volta, que era sua mulher e tal, você precisava abdicar do que tava no momento. Eu coloquei assim um cenário na minha frente. O que atrasa a minha vida? A bebida atrasa a minha vida. O que atrasa a minha vida? A mulherada que eu durmo cada dia. Não sabe nem quem é. Não sabe nem o que é. O que atrasa a minha vida? A balada. O que atrasa a minha vida é a preguiça. O que atrasa... E eu fui eliminando coisa por coisa. Até que eu cheguei num ponto mais forte, que é o que me prendia e me carregava pra tudo isso, que eram as mulheres. Aí... E eu acho que não é só uma questão de o que atrasa a minha vida, é uma questão de o que me afasta mais de Cristo. O que tem me afastado de Cristo. E aí Jesus fala, né, que aquilo que nos leva a pecar, nós temos que arrancar. Né? Ele fala, se teu olho te faz pecar, se tua mão te faz pecar, arranque-o. Né? Ou seja, aquilo que te faz pecar, você deve arrancar e retirar de sua vida. Né? E eu falei assim, então se eu quero uma vida nova, eu vou ter que largar disso. E como você, a vida inteira, uma coisa é nunca aparecer ninguém, outra coisa é qualquer saída aparece umas oportunidades, e aí o direct canta e tal. E aí eu fui e fiquei. Foi o maior desafio, foi ficar sem sexo. Foi. Quanto tempo você ficou sem sexo? 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses? Mas assim, eu já tava numa caminhada, tava firme. E aí as coisas foram mudando, foram acontecendo. Mas eu consegui hoje, Léo, por exemplo, eu com a minha esposa, eu sou fiel a ela. Mas por quê? Porque um dia eu experimentei, eu sabia que era possível ficar sem aquilo que todo dia me contaminava, sabe? Eu posso me conectar diretamente com Deus. Não só aquilo que contaminava, mas aquilo que estava dominando ele, né? Ele estava sendo dominado por isso. E muitas pessoas, né, pessoal, não entende isso, acha isso aí algo mais absurdo do mundo, né? Como assim a pessoa deixar de fazer coisas que são normais para tantas pessoas por conta de Deus e tudo mais? Mas vamos ver aqui o que a palavra de Deus nos ensina e fala sobre isso. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, ou em algumas outras versões, criatura. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Ou seja, aponta para uma transformação de vida radical que acontece de fato quando alguém se converte a Cristo, tem um encontro pessoal e verdadeiro com Cristo, inclusive na área sexual. Então é uma consequência natural do cristão abandonar as velhas práticas. E aqui eu não estou dizendo que a relação sexual é pecaminosa em si, ela não é, mas ela foi feita para acontecer dentro de um ambiente e no momento apropriado, que é o casamento. Então ele fez certo sim de excluir tudo aquilo que o afastava de Deus, tudo aquilo que feria a palavra de Deus e o afastava de Cristo. A Bíblia inclusive também vai nos mostrar que a pureza faz parte da vontade de Deus para as nossas vidas. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 3 diz assim: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade, por isso mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio
próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais como os gentios que não conhecem a Deus. E esse é um dos textos mais claros sobre como os cristãos devem tratar a sexualidade como algo sério, sendo assim com reverência e domínio próprio, porque aqueles que não conseguem nem se autocontrolar já demonstram que está faltando domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo. É lógico que é uma área muito complicada para muitas pessoas e difícil, mas um cristão deve sempre buscar viver conforme a vontade de Deus, por mais que muitas vezes não consiga fazer isso de forma perfeita, mas não vai viver completamente entregue a uma prática como se fosse algo completamente normal e corriqueiro, como é para muitas pessoas. E isso não estou dizendo aqui que é fácil, né? Que não é difícil. Pelo contrário, inclusive a própria Bíblia fala sobre isso, dizendo que inclusive nós temos uma luta interna, que é a luta entre a carne e o espírito, onde muitas vezes nós queremos fazer a vontade de Deus, mas a carne, a tendência ao pecado que ainda temos aqui, nos leva a querer fazer aquilo contrário, aquilo que é errado, aquilo que fere a palavra de Deus. Como está escrito em Gálatas 5,16, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então, meus irmãos, a abstinência que o Yudi escolheu viver não é fácil, né? E esse texto, ele mostra que, de fato, é uma luta espiritual constante, muitas vezes até diária, mas nós temos que nos fortalecer, nos edificar para vencer essa batalha, só nos fortalecendo em Deus, por meio de sua palavra, lendo a sua palavra diariamente, sendo edificado, sendo alimentado espiritualmente, orando, falando com Deus, indo para a igreja, que é a comunhão dos santos, onde isso também nos edifica, jejuando, e tantos meios que Deus nos deu para que nós pudéssemos nos fortalecer e nos edificar. Muitas vezes nós não conseguimos resistir ao pecado porque nos falta isso, porque às vezes estamos tão afastados de Deus que quando a tentação aparece nós não conseguimos resistir. Mas Deus nos deu as armas, nos deu os meios para que nós viéssemos a resistir. Inclusive ele fala que ele nos daria meios de resistir à tentação quando ela viesse. Nos daria sempre um escape. Muitas vezes nós não utilizamos os meios de graça que Deus providenciou para nos fortalecer. Por isso talvez se torne tão difícil, muitas vezes. E algo, meus irmãos, a respeito da imoralidade sexual que a palavra de Deus nos traz com uma profundidade muito grande, é mostrando que o nosso corpo não pertence a nós mesmos. O nosso corpo pertence a Deus. Então, devemos também dedicar a nossa vida com o nosso corpo conforme a sua vontade, não conforme aquilo que queremos fazer. 1 Coríntios, no capítulo 6, vai dizer: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, meus irmãos, esse é um assunto muito sério, né, e importante, né? E o Yudi fez muito bem ali da forma como ele falou e se colocou ali no programa, mostrando que é possível sim um cristão vencer essa batalha que para muitos é uma batalha impossível, e tantas outras, né, que nós lutamos diariamente e constantemente. Mas devemos lembrar de sempre utilizarmos todas as armas que Deus nos concede. Muitas vezes ficamos perdendo tempo com tantas coisas fúteis do nosso dia e não nos aproximamos de Deus por meio de sua palavra, por meio da oração. Muito mal irmos à igreja e depois não sabemos porque não conseguimos resistir. E algo que parecia tão impossível e tão difícil de nós conseguirmos suportar se torna mais leve quando nos aproximamos de Deus por meio de sua palavra, quando temos relacionamento diário com Ele. Então, faça isso. Eu tenho certeza que Deus vai te ajudar, te fortalecer e te edificar se você está enfrentando qualquer coisa que seja que você acha que é impossível resistir a isso, assim como aconteceu na vida do Yudi. Então, deixa aqui nos comentários o que você acha sobre esse assunto, o que você acha sobre esse vídeo. Não se esqueça também de se inscrever no canal, que nos ajuda muito. Manda esse vídeo aí para alguém que precisa ouvir sobre essa palavra e sobre esse assunto. Valeu, pessoal. Deus os abençoe e até o próximo vídeo.